Bom dia, Edgeide. Tudo certo? Como estamos para mais uma quinta-feira movimentada por aqui, né? Todo dia você traz muitos abalos aqui pra gente. Seja bem-vinda de novo. Ai, bom dia, né? Uma quinta-feira, assim, depois de uma quarta-feira que foi bem, né, movimentada na economia. Estamos aqui. Não tão forte. Acabei de chegar de viagem, mas estamos aqui. Muito bem, eu já vou dar um bom dia também para Fernanda, que está aqui conosco nesta manhã, Fernanda Campos, que é superintendente da Fiente. Seja bem-vinda, Fernanda, é um prazer recebê-la aqui na CBN Cuiabá. Bom dia a todos, obrigada pela recepção, obrigada pelo convite de estar aqui para falar com vocês um pouco sobre economia e as perspectivas, né? Verdade, para quem está nos acompanhando, a Fernanda vai detalhar para a gente um pouco, junto com o Edgeide, o panorama econômico da indústria mato-grossense ao longo deste ano de 2024 e também falar um pouco da perspectiva para o próximo ano, né? Já estamos em setembro, misericórdia, está passando ligeiro, assim como o ano. Então, se você já tem alguma dúvida, algum questionamento, vai mandando para a gente, mas antes, Edgeide, nós precisamos falar da chamada super quarta, né? Conta aí pra gente o que é que aconteceu ao longo do dia de ontem. É juro americano, juro brasileiro, consequência disso aí na vida da população, das empresas. O que é que você nos detalha nessa manhã? Pois é. Então, como a gente havia conversado, né, vem conversando ao longo desse período do programa, eu estava esperando redução de juros americanos, ele veio meio ponto, e aí a elevação dos juros brasileiros, né, com 0,25, que também a gente estava esperando isso acontecer, e ele veio, e aí nós temos toda uma dinâmica nossa, mas a inflação não estava baixando, agora a inflação está aumentando, e aí vem os juros aumentam. Então, esse questionamento todo começou desde ontem, quando saiu o resultado, né? Muitos questionamentos do motivo, gente. E o motivo desses juros e da gente acertar, né, que os juros iria aumentar é a questão da atividade econômica, que está muito acelerada. E essa atividade econômica está acelerada pelo consumo das famílias, sim, pelos investimentos da empresa também, mas principalmente pelos gastos do governo. As pessoas, elas acham que essa composição de gasto do governo não tem nada a ver, mas todas as vezes que você tem uma despesa maior que uma receita, ela automaticamente gera um déficit. E esse déficit precisa ser pago por alguém. Algum agente tem que pagar. E aí, no momento desse alguém tem que pagar, é a atividade econômica que paga, porque esse dinheiro vai para a atividade econômica. Então, o governo consome isso. Aí você fala, mas isso aí é quanto? Gente, em julho foram 257 bilhões. Apesar da arrecadação aumentar, aumentou a arrecadação, mas a despesa foi tão alta que ela ficou em 257 bilhões acima da receita. E aí você vai falar, e os juros? Esse é o tal do déficit primário. E você fala, e os juros? O juro foi mais de 800 bilhões. Então, quando você fala, eu tenho despesas a mais a pagar de 257 bi, aí eu tenho juros a pagar de 800 bi, e aí, déficit nominal de 1 trilhão e 100 bilhões. Sei nem o que é trilhão. É uns 12 zeros. Eu nem sei quantos zeros cabe num trilhão, Pedro Panotti. 12 zeros na conta. E isso vai acabar, obviamente, chegando na atividade econômica, que o Banco Central olha para isso, gente, e aí isso é técnico, isso não é político. Ele olha e fala, a gente precisa conter. E, infelizmente, quando eu tenho um fiscal, que é o caso da economia brasileira, que não está sendo olhado da maneira ou apurado da maneira que tem que ser, o monetário não funciona muito. A política monetária, ela meio que perde atração. Então, por mais que você vá aumentando os juros, a atividade econômica continua acelerando. Né? Lembrando que a atividade econômica ela é medida sob duas óticas, sobre a ótica da oferta e sobre a ótica da demanda. O que a gente tem nesse exato momento é uma aceleração da demanda. E aí descompensa com a oferta, você vai ter um processo inflacionário alto, as expectativas futuras são altas. Mas a gente não tem só coisa ruim. Ah, bom, você já estava me deixando nervosa aqui, gente. Toda quinta-feira, Edgeide está trazendo muito cenário negativo aqui pra gente. Agora vamos falar da indústria. A indústria está de vento em popa. Mas aí é a Fernanda que vai falar, você só está trazendo bomba eu vou aqui ajudar. pra gente. Brincadeira, fica à vontade, Edgeide. Os juros americanos, gente, esses juros, ele tendo essa queda, o Brasil fica mais atrativo. O Brasil que aumentou os juros. Resultado, o dólar vai entrar.
Dólar entrando, vamos de novo para a lei da oferta e demanda. Excesso de dólar vai fazer esse dólar reduzir. Então, reduzindo o dólar, reduz a inflação brasileira também. Então, nós temos um movimento interessante. Para a indústria é ótimo isso, porque a gente importa muito. A gente importa muita tecnologia. Exatamente. E insumos, né? E insumos que a gente fala, insumos os insumos mais sofisticados, que a gente diz. E aí, esse dólar deve estar com uma trajetória de queda, se tudo, né, não vier mais alguma bomba por aí, mas essa trajetória de queda deve começar a acontecer. Muito bem. Pedro Panocchi, ainda nesse primeiro apanhado aqui que a Edgeide traz pra gente, alguma dúvida sobre esse cenário ou tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Então fica à vontade, Edgeide. Não sei se tem mais algum ponto que você queira abordar. Então já fica à vontade para trazer aí os primeiros questionamentos à Fernanda. Ok, Fernanda. E aí, obrigada, tá? Mais uma vez por ter aceitado o convite para o programa, né? A indústria, ela faz parte da história do desenvolvimento do Estado, né? De uma maneira muito forte. Nós tivemos aí um crescimento de 2016, eu estava vendo os números para 2024, né? De 66% dessa indústria, sai de 9 mil para algo em torno de 15 mil. Então, nossa, é super interessante isso. E aí eu queria que você conversasse com a gente exatamente sobre como que está essa indústria agora em 2024. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês para falar de algo que nós amamos muito, né? E de jeito tem um caso de amor com a indústria, viu, gente? Se eu contar para vocês, tem mesmo. Ela tem um caso de amor com as indústrias do estado de Mato Grosso. Tem muitas indústrias aí que já evoluíram pelas mãos da Edgeide, viu? Vou fazer trazer esse ponto, porque senão ela vai ficar trazendo só abalos, mas ela faz coisas boas fora daqui também. Quando a gente começou a fazer essa medição, né, nós temos o Observatório da Indústria lá na FIENTE, que é uma atividade de inteligência de dados que nós fazemos. Antes era uma assessoria econômica e se transformou num observatório onde nós organizamos todos esses dados. Nos assusta, às vezes, esse crescimento de 66%, 63% aproximadamente, que antes éramos, em 2016, 9.600 indústrias e agora nós somos 15.432. E com novas cadeias produtivas emergentes, por exemplo, as usinas de etanol, né? Elas não existiam até 2013. Então, a partir desse momento, começa a criar um novo movimento de biocombustíveis no Estado, né? E utilização de insumos também que não eram utilizados. Eu lembro que quando nós fazíamos as viagens do FIENTE, pelo caminho tinha aquela biomassa queimada nas estradas. E hoje biomassa é muito valioso para essas indústrias de etanol, por exemplo, as usinas, que utilizam isso no seu processo industrial. E hoje tem uma demanda gigante da biomassa no Estado. Mas, assim, quais são os setores que se destacam, né? O setor da alimentação e da construção, eles puxam muito esse desenvolvimento. Principais setores do Estado de Mato Grosso é a construção e a alimentação. Produzimos muito, exportamos muito também, né? Então, tem um crescimento muito considerado, principalmente no que em conjunto com o agro, ou seja, o que nós chamamos de agroindústria. Isso não só no setor de biocombustíveis, por exemplo, como eu disse anteriormente, mas também em abates de bovino. Está se abatendo mais bovinos. Frigoríficos que estavam desativados estão ativados em plena produção. Então, há uma exportação maior de carne bovina, também de aves, de carne suína. Então, há um crescimento, uma pujança nesses setores, sim, no Estado. E já beneficiados, né? Beneficiados, é isso que é exatamente. A questão. Eu lembro de atender um grupo, né, da área de pesca, uma associação falou, olha, a gente produz tilápia, produz redondo, e aí a gente agora quer industrializar. E aí ajuda a gente a industrializar, a fazer, né, o projeto. E nesse caso específico dessa indústria, o interessante é que eles mesmos que produziam, né, para abarcar, porque esse tipo de indústria tem uma lucratividade baixa e precisa ter um investimento alto, né? Então, aquilo que daria problema, deixaria de ser problema, entendeu? E a gente tem a situação...
colocada. Isso é comum no estado de Mato Grosso. Normalmente, os produtores, né, produtores de algum tipo de cultivo, eles têm uma onda de abertura de áreas, né, um comportamento de plantio muito grande, de cultivo mesmo. E chega um momento que tem uma sucessão por parte da família e quando os filhos chega a modernização. E a indústria vem junto. Isso acontece muito ali naquela região de Campo Verde. Nossa, você falou uma verdade de Campo Novo, no Mutum, de Sinop, exatamente. né? Então, assim, quando a segunda geração entra, que é a questão da sucessão familiar industrial, eles normalmente vão modernizando o plantio, ou seja, o agro, vamos modernizando o o agro, ou seja, vamos industrializar, vamos fazer uma pequena indústria aqui, vamos processar. Então, eles começam a puxar a industrialização. É como o beneficiamento do algodão, né? Sim. O beneficiamento do algodão, acho que é esse, porque o algodão no estado, se você olha 24 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha nada. Aí começou a produzir algodão. Aí eles começaram a fazer as cooperativas. Na sequência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma situação desses filhos desse pessoal que produz algodão, fazendo pequenas junções de associados para beneficiar mais cooperativas para fazer mais beneficiamento do algodão. A industrialização nos próximos anos, pensando no futuro mesmo, não só em 2025, ela perpassa pelo cooperativismo. O cooperativismo vai apoiar a neoindustrialização do estado de Mato Grosso. Isso é uma tendência que nós estamos observando. Isso já está acontecendo no agro em alguns aspectos, mas principalmente em agroindustrialização isso vai ocorrer no estado no futuro mais de longo prazo, mas vai acontecer. Como eu estava dizendo sobre as famílias de agricultores, isso está acontecendo muito, tem um movimento. Eu recebo frequentemente os filhos de algum grupo agro que quer entender como é que faz o projeto industrial e como que ele faz para vir esse segundo momento. Porque normalmente eles já abriram todas as áreas necessárias, já estão no limite da tecnologia e tem uma necessidade de inovação muito grande. Então, essa é uma tendência. Nós temos alguns gargalos também da indústria atual, né? Temos alguns gargalos que impedem o mais crescimento da indústria. No nível nacional, nós crescemos 3,2% e no estadual 2,5%. É um crescimento representativo. Está certo que em 2022 foi um crescimento de 19%. Então, nós estamos seguindo a tendência nacional, mas bastante conservadores. Até mesmo por conta das incertezas jurídicas, políticas, os nossos industriais deram uma segurada em juros, né? Um pouquinho mais de pé no chão também. Pé no chão. A turma é bem pé no chão, né? Porque até a gente percebeu que teve aquele programa, né, do governo federal, Sim. que na hora que você vai fazer a conta mesmo, ele vai ficar ali no volta do 12%, entre o 9% e o 12%. Sim. Né? E isso, quando se olha e começa a se fazer conta, ele é um peso muito grande. Né? A gente diz que o ideal seria ali por volta dos 5% ou 7% para ajudar efetivamente a escalar. Teto de 8%, a gente acaba tendo na ponta efetivamente uns juros mais altos. Sim. Né? Você está dizendo do NIB, né? Isso. O NIB é uma grande incógnita ainda. Exatamente. Nós temos ainda muitos desdobramentos para acontecer. Eu tenho acompanhado isso pessoalmente na CNI. Contudo, tem muita perspectiva de acontecer coisas boas, mas ainda precisa de um desdobramento nos estados, né? Vamos precisar fazer uma pausa, Fernanda. Desculpa interromper, mas a gente tem que fazer um intervalo ali para o repórter CBN. Já a gente está de volta. 8h37, já de volta aqui na CBN Cuiabá, manhã de quinta-feira. Seguimos aqui com a nossa programação 19 de setembro. Pedro Panocchi hoje está quietinho por ali, tá atento. O que é que você tem de curiosidades por aí, Pedro? Fica à vontade para trazer as suas contribuições também para o ouvinte que está sintonizando agora. A gente está aqui no nosso bate-papo de toda quinta-feira com a Edjeide Fernandes, economista, falando de economia, mas hoje com as atenções voltadas também à indústria aqui de Mato Grosso. E para isso a gente está recebendo a Fernanda Campos, que é superintendente da FIENTE, a Federação Mato Grossense da Indústria.
Conta pra gente, Pedro Panocchi, algum abalo por aí? Você está acompanhando para e passo as explicações? Quais suas dúvidas no momento? Estou acompanhando, né, direitinho aí, vendo esses números. Fernanda, mas a gente sabe que o setor da agroindústria também é, de certa forma, relativamente novo, né? A gente tem um estado que produzia basicamente ali um produto primário que era para commodity. Esse cenário, vamos falar de perspectiva, ele tende a aumentar e essa situação fica muito ali em volta de onde se produz. Por exemplo, a indústria do biodiesel vai ficar muito próxima ali dessas áreas produtoras, né? Existe uma possibilidade de expansão dessa agroindústria para outros pontos que não sejam necessariamente ali perto, por exemplo? Excelente pergunta, Pedro. Nós temos cadeias emergentes acontecendo, nós temos acompanhado pelo Observatório da Indústria e até mesmo em uma aliança do setor produtivo, nós estudamos isso com a FEComércio e com a FAMATO também, por meio do IMEA, que novas cadeias emergentes estão acontecendo, a exemplo do algodão. Então, o algodão se produz muito, 70% do algodão utilizado no país vem de Mato Grosso. Então, nós temos a grande market share do mercado, nosso, né, de Mato Grosso. É um algodão muito mais, com diferenciações mesmo do que outros estados, inclusive com alta tecnologia. E está concentrado tanto na região norte, né, e ali naquela região de Campo Verde, que tem feito movimentos para se tornar um polo têxtil. Inclusive movimentos da administração pública e também da parte do setor produtivo. Então, provavelmente, novas cooperativas de algodão, de fibra de algodão, já surgiram e estão ali, né, e nós teremos outras também. Um exemplo disso, em breve será inaugurada na região de Nova Mutum, uma nova indústria de refinamento de óleo de milho. Então, é uma novidade, nós apoiamos essa empresa na aprovação dela no Condeprodemate e já está com data marcada, acredito que é no final de novembro, tem a inauguração. Então, nós saímos também do entorno da carne bovina, da aves e carne suína e também de milho, né, e biodiesel, que a gente ainda tem essas outras cadeias acontecendo. Em especial, essa nova cadeia do algodão, que ela ainda está sendo bastante observada. Tem outras subcadeias produtivas que estão ocorrendo nessas novas indústrias que você citou, como, por exemplo, de etanol ou usinas de açúcar, que é a cadeia do biogás. O biogás, já temos algumas indústrias do estado que já utilizam o biogás nos seus veículos, inclusive. Então, já temos biodigestores acontecendo, sendo implantados. E lá na região de Sorriso, nós temos uma indústria que tem toda a cadeia da sustentabilidade acontecendo, que é a Nutribras, por exemplo, que já tem biodigestores há muito tempo, que já utiliza isso nos seus veículos. Então, e também na região de Nova Olímpia. Então, também novas cadeias que vão surgindo e que elas são monitoradas pela FIENTE, pelo Observatório da Indústria. Precisam ser aprofundadas, esses são estudos de anos, né? A gente bem conhece que o estudo de uma cadeia produtiva ela demora um pouco, ela tem um desdobramento para escutar todas as partes interessadas e isso tem um tempo, né, até para fazer essa mobilização, mas a FIENTE já está liderando este processo de estudo das novas cadeias emergentes do Estado. E, Fernanda, desculpa, Edith, você vai falar ainda desse assunto? Vou. Então fica à vontade, que eu já ia mudar aqui para um outro abalo. É que assim, a gente está falando da cadeia ligada ao agro, mas essa semana, inclusive, uma das minhas viagens foi para entregar um estudo de impacto de cadeia da indústria de eventos e turismo, que é uma outra indústria, a gente não fala sobre, né? E é uma indústria que, qual que foi a solicitação? Se compensaria fazer o investimento, que era um investimento público, tá? Num determinado segmento, e qual que seria
primeiro, se era viável, qual era o impacto nessa cadeia olha só, de eventos e de turismo. E a cadeia de evento de turismo, dentro do core business dela, são mais de 50 canais envolvidos. Né? Então, é um universo que gera muita mão de obra, sabe? Gera muito emprego, muita renda distribuída. E aí, quando eu cheguei para dar a apresentação dos resultados, era assim, para cada R$1 que esse órgão do setor público investisse, ia gerar quase R$13 na atividade econômica. E no primeiro ano ia gerar 15 milhões de giro econômico total nessa cadeia, sabe? Que legal. Então, bom, Frigir dos Ovos vai ter o projeto. Que ótimo. Né? Porque a gente calcula primeiro para depois tirar o dinheiro do bolso, certo? Então, a indústria é isso, gente. Não, a indústria não é só aquela indústria que transforma alimentos, né? Mas é uma indústria que mexe com serviços também. Porque o setor de turismo em Mato Grosso, que ainda é muito escasso, a gente tem muita coisa para entregar, ele tem um potencial, porque está nascendo efetivamente. Então, ele tem um potencial. Tudo na redor do Mato Grosso, né, Fernanda? Tem um potencial enorme, porque a gente é meio adolescente, sabe? Quando a gente olha economicamente falando, nós somos adolescentes, então nós estamos naquele processo de crescer e o crescimento cada vez maior. Exatamente. E quando o EDG traz esse ponto é muito especial, porque a indústria ela não trabalha sozinha. Ela tem uma cadeia que precisa de insumos, que é a parte de serviços, é totalmente as transportadoras juntos, é o comércio que está fazendo a comercialização dos nossos produtos, é toda uma cadeia mesmo, são elos que vão compondo esta cadeia, e elas não ficam só no setor da indústria. A indústria, ela pega o que é produzido e transforma, a partir dali, ela passa para um outro elo, que é os serviços e depois o comércio. Então, por isso que é muito importante também nós olharmos uma perspectiva total. Né? Nós temos alguns impactos que estão acontecendo no agro que vai, sim, respingar na indústria, que vai deixar os industriais mais conservadores, né, em fazer seus negócios, mas, além disso, nós temos os desafios. Né? Então, de toda forma, isso são os desafios, mas, de toda forma, a perspectiva é de crescimento, é de novas cadeias acontecendo no estado de Mato Grosso, aumentando a industrialização do que é produzido aqui, até mesmo por conta dos avanços de políticas mesmo de outros países. Isso pode impedir algumas negociações e teremos que internalizar alguma parte do que nós já produzimos ou também produzir muito mais, porque tem uma crescente gigante populacional em outros países que vai realmente começar a movimentar esse celeiro que nós somos de produção. E, Fernanda, algo que me chamou a atenção ali logo no início, né, que você falava ali dos dados, principalmente do observatório, né, e você falava, às vezes, a gente fica até assustado com esse crescimento, né? Quando a gente fala da questão da mão de obra aqui, né, que é um ponto até que a Edgeide falou que a gente poderia tratar nessa manhã, esse crescimento, então, ele poderia ser ainda mais expressivo? De fato, existe uma carência de mão de obra quando a gente fala da indústria aqui em Mato Grosso? Quais os principais pontos ali, os gargalos? Falta gente de uma forma geral? Falta gente qualificada? O que a gente pode trazer de detalhe em questão de mão de obra para o nosso ouvinte? Hoje, a indústria tem vários gargalos. O principal dele, eu posso te falar de cadeira, é a mão de obra. A falta da força de trabalho, falta de força de trabalho e falta de força de trabalho qualificada. E aí, isso por quê? Isso se dá, qual que é o motivo? Baixa densidade demográfica. Nós somos gigantes, maiores que muitos países e com uma densidade demográfica muito baixa. Então, hoje, por exemplo, nós somos a segunda menor taxa de desocupação do país, 3,3. 3,3. Isso quer dizer que nós só temos 55 mil pessoas disponíveis para trabalhar. Só no IEL Empregos, que é uma das casas que eu lidero no Sistema Indústria e que nós apoiamos as indústrias para minimizar o impacto da falta de mão de obra, eu tenho 5 mil vagas abertas.
Então, isso no estado. O IEL já está presente em 12 municípios. Então, isso é uma dos entraves de avanço, sim, de indústrias. Quando um investidor vem fazer um estudo ou alguma investigação no estado de Mato Grosso para perceber se, de fato, ele pode trazer um investimento de uma nova indústria para cá, ele olha infraestrutura, logística, e aí infraestrutura e logística, leia-se também energia, e mão de obra. Então, hoje, eles vão fazer os investimentos, mas com menos, talvez não na totalidade que seria por conta da falta de mão de obra. Às vezes o projeto vem muito robusto e ele é diminuído por conta desses desafios que nós temos. E você lembra muito bem, né? Há uns 15, 10 anos atrás, elas não vinham por causa da energia. Elas não vinham porque não tinha asfalto, né? E por mais que lá atrás também a gente já tinha o déficit de mão de obra, mas como não tinha essa indústria tão rápida crescendo, né? Então, hoje, quando você olha tudo isso, você fala assim, nossa, e a mão de obra? Agora a gente tem uma logística melhor, a gente tem energia e a mão de obra especializada ou uma mão de obra um pouco melhorada fica devendo, né? E a indústria, tanto o agro como a indústria, como o comércio e o serviço, eles têm avançado muito em tecnologia. Antes, uma pessoa que operava uma máquina, ela tinha que pensar em todos aqueles botões. Hoje não, hoje tem muita tecnologia embarcada. Então precisa sim avançar nessa questão da qualificação. As pessoas precisam se qualificar mais para alcançar as vagas que estão disponíveis também. Contudo, hoje eu diria que está faltando a pessoa para nós qualificarmos. Se você pega, nossa instituição é formada por 4 casas, né? A FIENTE, o SESI, o SENAI e o IEL. O SESI e o SENAI juntos tem, por exemplo, só o SENAI tem 50 mil vagas junto com o governo do estado para capacitar pessoas. Aí é isso que eu ia falar, né? Porque a federação é isso também, isso. Né? É a parte de capacitar para a indústria. Exatamente. Então, nossa missão enquanto SENAI, enquanto SESI, é capacitar e qualificar o profissional para atender essas demandas da indústria. E hoje, por exemplo, desse projeto, que é de 4 anos e já se foram 2 anos, nós cumprimos 18 mil. Então, ainda falta pessoas para se qualificar. Querendo ir para a qualificação. E aí, nem sempre, né, o que acontece muito? Né? Assim, o nosso sonho, né, o ideal é que a pessoa faça o curso e vá para a indústria. Às vezes ela vai para outro rumo. Mas ela vai fazer outra coisa, às vezes. Porque vai para o serviço. Vai para o serviço, vai para o comércio. Então, a gente comércio. qualifica pro Estado. É pro desenvolvimento econômico do Estado. E geralmente essas pessoas são aqui do Estado mesmo, Fernando? Sim, ou é muito dividido? Tem acontecido uma migração grande de outros profissionais para o estado de Mato Grosso. Contudo, as indústrias entendem, né, que isso é um desafio, porque normalmente o que eles têm de política salarial não atende as pessoas que vêm de fora, até porque elas vêm sem habitação, elas vêm sem uma estrutura familiar aqui que demanda um investimento por parte maior, dela, né? maior, né? Então, e trazer pessoas de fora, isso acontece muito. Nós temos muitas indústrias que fazem a interiorização de estrangeiros, de outros profissionais de outros estados, inclusive de outros municípios, movimentações de municípios que não estão com essa taxa de desocupação tão alta para municípios com taxa menor. Isso acontece muito, principalmente saindo da região oeste, ali da região de Cáceres, Pontes e Lacerda, que também já vai começar a dar uma freada em tirar profissionais de lá, porque tem indústria pujante lá. Para outros municípios, como, por exemplo, Rondonópolis, para impactos na obra da ferrovia. Uma curiosidade, Fernanda, não sei se a gente pode tratar especificamente disso, mas muito se fala com relação à Várzea Grande, né? Principalmente nesse momento de debate eleitoral, né? Que todo mundo fala, já foi a cidade industrial e perdeu esse título, né? Hoje já não tem indústrias com tanta frequência se instalando por lá. Sim. Tem alguma explicação por que isso acontece? Tem algum dado lá do Observatório da FIENTE que possa explicar isso pra gente? Não para explicar o porquê que não está em Várzea Grande. Nós nunca fizemos uma investigação olhando especificamente para o município.
O que a gente percebe é que as indústrias estão se movimentando aonde vai ter menor impacto de logística. Então, por exemplo, se ela é uma usina de etanol, ela vai ficar perto onde está sendo produzido o milho. Então, onde está perto do insumo dela para diminuir custo mesmo. Isso é uma estratégia mais de economia do que, de fato, de escolha, né? escolha por do município, de excluir um município ou não. Várzea Grande, sim, foi responsável pela grande parte da industrialização do estado de Mato Grosso. Num passado, ele foi responsável. Ele trouxe até um ponto, e daquele ponto para frente, outros municípios estão assumindo esse protagonismo. Né? Claro que ele também tem outras funções importantes para nós hoje, dentro da região metropolitana. Né? Mas, sim, hoje Rondonópolis é um grande centro, Sinop, aquele eixo nortão, né? De Nova Mutum a Sinop é muita pujança. Pedro, Edgeide, fiquem à vontade para trazer mais questionamentos. 9h53. Estamos conversando aí sobre alguns números da indústria aqui em Mato Grosso. Tem mais dúvidas por aí, Pedro? Tem. Uma curiosidade, Fernanda, eu li, por exemplo, recentemente, você falou desse leque, né, que existe de produtos industrializados em Mato Grosso, que às vezes a gente nem sabe, isso é uma verdade, né? E aí até um número aqui, em 2023, itens, por exemplo, como etanol, glicerina, transformadores elétricos, eles tiveram ali uma importância muito grande, né, nessa indústria. Existe uma perspectiva de melhorar esses números para 2024, melhora desses números? 25, sim, também. Para 24 e 25, uma perspectiva de crescimento. Todo mundo me pergunta, gente, é verdade que tem uma indústria de transformadores elétricos aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá e no Distrito Industrial. Então, tem sim, a Trael, né? A Trael, ela exporta, inclusive, né? Importa muito também e faz a construção, sim, a transformação de transformadores elétricos aqui em Cuiabá. Assim, tem mais milho, vai se processar mais milho e tem uma demanda muito grande. Ainda mais porque nós temos uma facilidade que agora o nosso etanol também vai por trem, né? Vai pela ferrovia. Então, nós já temos isso com a Rumo e algumas indústrias em Impasa, FS, tem vagões específicos para exportação. Então, o escoamento é muito mais rápido e aí a demanda aumenta e nós vamos, com certeza, produzir muito mais, né? O crescimento dessas cadeias, elas são notórias e provavelmente vai crescer. Eu não tenho o número agora de cabeça, mas provavelmente tem uma perspectiva de crescer biocombustíveis, biodiesel, por conta do aumento da mistura, também, né? Cerveja. É curioso também esses cerveja. As indústrias de cervejas artesanais em Mato Grosso têm crescido também. Não falamos já, né, de cerveja. Foi no seu quadro? Foi? Foi. Pedro Panoc gosta de cerveja, né, Pedro Panoc? Que é artesanal. Nós temos com moderação. Na região de Tangará, de jeito acabou de chegar de lá, tem uma indústria importante de cerveja artesanal. Sim, aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em várias cidades aqui Nova perto. Mutum Chapada também. Nova Mutum tem também. Então, esse é um crescimento, fora as grandes engarrafadoras que nós temos aqui, né? Que é a Ambev, Coca-Cola, a Solar Coca-Cola, continuam também produzindo e não diminuíram nada. Pelo contrário, só aumentaram a produção nos últimos anos. Então, assim, tem um aumento de produção, sim, tem um aumento de confiança do industrial, sim, mas nós temos alguns desafios para apoiá-los, que aí é a pauta da Fiente, né? Como que a Fiente apoia o industrial a minimizar? Talvez a gente não consiga resolver, por exemplo, a mão de obra. Nós conseguimos resolver todos os problemas de mão de obra? Não conseguimos, mas nós conseguimos minimizar. Como que eu faço isso? Por exemplo, nós temos o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, que tem um centro de empregos da indústria, onde nós divulgamos e encaminhamos para as indústrias. Primeiro divulgamos as vagas dela e encaminhamos profissionais que estão dentro do perfil dessas vagas. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos com cerca de 5.000 vagas abertas no Centro de Empregos da Indústria, o Emprega Indi, que está presente em 12 municípios aqui do estado. Meninas, nós temos aqui a participação do Washington, ele está acompanhando pelo YouTube, ele diz assim: atuo no desenvolvimento de indicadores automatizados, que são essenciais para a otimização dos processos industriais. Porém, muitas empresas ainda hesitam em investir em tecnologias analíticas, seja por desconhecimento ou por receio dos custos
envolvidos. Aí ele traz até um questionamento aqui, se existem incentivos para que as empresas adotem novas tecnologias como ferramentas de análise de dados e reconheçam a sua importância para a tomada de decisões estratégicas. Na verdade, aqui está no perfil Washington e Karina, então vou falar com os dois. Pode ser o Washington ou a Karina que estão perguntando aqui, fiquem à vontade para responder. Existe todo o movimento. Se você observar as grandes entidades que representam o setor produtivo, a FIENTE, no caso da indústria, a FEComércio, no caso do comércio, e a FAMATO, no que diz respeito à agropecuária. Por isso eles têm os institutos, né? Tem o IMEA, tem o IPF e tem o Observatório da Indústria. Lá na FIENTE funciona assim, né? De jeito que conhece bem. Entrou um industrial ou um empresário, o primeiro contato dele é com o observatório. Nós temos um processo de visita. Ele conhece os dados, ele conhece o que o estado de Mato Grosso já tem. Esses dados estão todos organizados. Ele tem acesso a esses dados. Então, nós apoiamos as empresas com essas informações. Então, por exemplo, olha, eu quero conhecer o setor de alimentação. Nós temos todos os dados da alimentação. Quero conhecer o setor do couro. Nós temos os dados do setor do couro. Qual que é a diferença? Nós somos uma entidade que representa, então isso não é um investimento do empresário. Na verdade, ele já investiu quando ele tem a sua empresa e esse recurso é repassado ao Sistema S e nós fazemos esse trabalho. É claro que, por exemplo, ele quer um estudo como a EDGEID faz, que é customizado, olhando, tendo uma diretamente para um determinado para uma negócio, ótica, né? Nós temos projetos customizados que sim precisam de um investimento por parte do empresário. Isso acontece. E aí, tem linhas de crédito do BNDES, e aí para esclarecer bem para ele, e isso virar uma luva, né? Um questionamento para ele passar para o empresário. Assim, hoje tem linhas do BNDES exclusivos para a inovação, que esse empresário, no qual iria contratá-lo, né, para tecnificar, inovar, colocar indicadores no sistema dele, no sistema industrial dele, que, inclusive, não consegue gastar tudo. Tem orçamento, tem dotação orçamentária e não chega. Às vezes as empresas nas indústrias não sabem que isso existe. Então, os juros, eles não são juros tão doces assim, né? Gira em torno de uns 11%, 12% ao ano, mas há linha de crédito. Então, há linha de crédito. O próprio Desenvolve-MT também trabalha com essa linha, se ele quiser investir para tecnificar, para otimizar, para colocar inteligência artificial nos processos, tá? O FCO tem uma linha de FCO inovação. Então, há linhas. Talvez o que falta para o industrial, porque ele mexe diretamente com a indústria e ele mexe, essa pessoa que falou, ele mexe também com a parte de tecnificação dessa indústria. Então, há linhas específicas para tecnologia e inovação, dos fundos, que ele pode estar estudando mais e repassando isso para o cliente dele. Muito bem, 10 em ponto, Pedro. O repórter está nos chamando? Ainda não? O Breno Pereira também deixou uma mensagem aqui, mandou um abraço para todos vocês, ele que nos acompanha de Petrolina. Parabéns pela entrevista, muito importante a gente conhecer esse desenvolvimento empresarial de Mato Grosso. Um grande abraço para todos vocês. Estou aqui na audiência todos os dias ouvindo e sempre aprendendo um pouco mais. Tem mais algum detalhe aí nessa reta final, Edgeide? Eu quero deixar aqui o caminho, né, para a Fernanda falar sobre a Federação das Indústrias, o que ela pode promover, né, para nós. A federação, gente, nós temos um carinho gigante, né, pela indústria do Mato Grosso, é a nossa missão. Se a indústria vai bem, nós vamos bem. Se a indústria não vai bem, nós fazemos de tudo para colocá-la no caminho. A Federação das Indústrias, em todos os estados, tá? Até mesmo que você tenha uma audiência fora, né? As federações nos estados, ela tem uma missão muito nobre, que é a defesa de interesses da indústria. Então, nós apoiamos isso de várias formas, tanto com RIG, que é Relações Institucionais e Governamentais, defendendo a indústria em alguns projetos de lei que talvez não sejam favoráveis ao desenvolvimento e à competitividade da indústria. O relacionamento setorial, ou seja, nós temos os 37 sindicatos aqui em Mato Grosso que apoiam o desenvolvimento setorial industrial.
Então, são 37, ficam em diversas cidades aqui do estado. Temos polos da Fiente com esses sindicatos, que são chamadas as Casas da Indústria, em Rondonópolis e em Cáceres. E em Sinop, nós temos um grande sindicato que representa grande parte das indústrias de lá, que é o Sindusmad. Então, nós temos pontos de apoio em toda a parte do estado, né? Aqui em Cuiabá, nós temos a federação, onde nós temos os 18 sindicatos junto conosco no mesmo prédio, tendo a mesma sinergia, conversando sobre o que a indústria precisa. A Fiente tem esse papel junto também, na Fiente que está o Observatório da Indústria, onde o nosso empresariado tem todo o acesso a essas informações de inteligência de dados industriais do estado de Mato Grosso, né? E o interessante do observatório... Agora sim, a gente vai precisar fazer uma pausa, Fernanda, mas a gente volta para você concluir falando do observatório e também se despedir com tranquilidade. É bem rápido. 6 minutinhos de volta aqui depois de uma pausa para o Repórter CBN, reta final do nosso bate-papo, da nossa manhã aqui, tratando de economia na companhia de DJ Fernandes, e hoje também recebendo a Fernanda Campos, superintendente da Fiente. Eu precisei interrompê-la quando ela falava do observatório, mas antes uma dúvida, Fernanda, lá tem rádio lá na Fiente também? Porque Não você tem. podia comandar ali, Temos hein? um podcast, então podia apresentar também, que mas um não vozeirão, apresento, né, deixa Pedro para os Panotti? especialistas, né, Vivi? Dicção perfeita, voz bonita. Obrigada. É Vivian, né? É Vivian. Vivian tá aqui, pode auxiliar você lá na apresentação desse podcast aí. Programa de rádio, né, gente? Sim, lindíssimo. Fala bem demais, mas fica à vontade. Ela chama atenção, assim, bem elitizada com essa voz. Ela é muito chique, menina. Obrigada, Aí chega obrigada. aqui, Camila toda espalhafatosa, com uma voz de taquara rachada, né? que É a minha. Mas seguimos. Voz daquelas moças lá da Gente, Antena obrigada. É, muito Eu estava bonitona a contando voz que meu dela. pai sempre falava que eu deveria ser locutora de rádio. Você precisa apresentar um programa sertanejo. Ó. Falei, ih, tô fora. Não, porque, nossa, tem que ter animação, né, gente? Aí eu falei, não, deixa eu ir pros estúdios, né? Não pro estúdio, né? Eu vou pros estúdios, vou estudar administração. E adoro uma matemática essa mulher. Nossa. Ave Maria. É Mas das fica à vontade, contas. Fernanda. Essa reta final aí, Quero- você falava do observatório, Sim. fica à vontade. Quero só encerrar, falar para o nosso empresariado, nossos industriais do estado de Mato Grosso, que independente se estão próximos ou não, tem uma federação que está trabalhando por você, te defendendo nas esferas necessárias, buscando minimizar os impactos que a indústria tem hoje, que é energia, infraestrutura, a parte também de logística, a diversificação da logística é muito importante para esse setor. Então, muitos avanços nós já tivemos, né, pelo governo do estado e também de outras políticas públicas que foram criadas e com o apoio da Federação das Indústrias. Então, nós temos dentro do nosso sistema indústria no estado de Mato Grosso o SESI, o SENAI e o IEL. Como eu disse, a federação tem a missão de defesa de interesse dos nossos industriais. O SESI, cuidar da qualidade e bem-estar da vida do trabalhador da indústria. Então, nós fazemos isso por meio de vários programas e também temos os SESIs Escolas aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Em breve, na região norte, teremos também mais uma unidade do SESI Escola. O SENAI, né? O SENAI todo mundo conhece, né? Mais de 80 anos no país. O SENAI, nós temos aqui no estado de Mato Grosso 16 unidades operacionais, mais 2 sendo construídas na região de Querência e Primavera do Leste. Então, vamos reinaugurar aí a sua audiência lá de Juína, né? Na semana que vem, nós vamos reinaugurar a unidade do SENAI, que foi fechada durante o período de pandemia, e agora nós vamos reabrir num novo formato e tudo. E no dia 27 nós vamos inaugurar o SENAI Juína. E também nós temos o IEL. O IEL é o caçulinha dessa turma, né? O IEL, na semana que vem, no dia 28, faz 46 anos. É um caçulinha, assim, né? De tênis All-Star, né? Que eu falo. Eu falo, o IEL é o caçula porque, por exemplo, a federação no ano que vem faz 50 anos. O IEL está em 12 municípios, nas unidades do SENAI, apoiando as empresas, as indústrias principalmente, no que há de desenvolvimento empresarial e desenvolvimento de carreiras, principalmente com foco agora na minimização do problema da mão de obra. Fazemos as conexões necessárias para
para buscar o profissional que a indústria precisa e colocá-lo à disposição da indústria, qualificado, com os cursos do Senai e tudo. Então, isso é um serviço gratuito para a indústria. Então, a indústria tem acesso a isso. Então, conte aí com a federação para os seus principais desafios no estado de Mato Grosso. Obrigada pela recepção, pelo carinho aqui na CBN. Conte comigo, o que vocês precisarem, estou à disposição. Nós que agradecemos. Obrigada, Fernanda, a Vivian, que está aqui também nos acompanhando. E obrigada, Edjeide. Semana que vem tem mais? Tem mais. Você vai viajar? Você está muito viajada. Cada dia num lugar diferente. Não nos abandone, olha, gente. Estou puxando a memória aqui, mas eu acho que daqui para quinta, eu acho que eu tô aqui. Muito que bem. Vamos te aguardar ansiosos, não é isso, Pedro Panotto? Isso, a Edjeide falou do projeto e Fernanda mencionou, é na região de Tangará, só para a gente saber, assim. Não pode? Edjeide tá fazendo Não é um bem de Tangará, gente. Eu fui também para Campo Verde. Eu fui para Campo Verde também, eu tive lá, nessa questão de algodão e tal. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu posso trazer essas informações, Pedro. É que me bateu aqui uma curiosidade de jornalista. O projeto ficou massa, o projeto ficou bonito. Muito bem, vamos apurar aqui no off para saber por onde a Edjeide está projetando. 10h11, a gente faz um intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente está de volta aqui na